Olá, pessoal, bem-vindos ao novo cast. Hoje nós estamos aqui com a presença da Larissa Dias, muito querida. Já trabalhou com Zema, trabalhou com Matheus Simões, tem um pai, Antônio Dias, maravilhoso. Nós conversaremos um pouco sobre isso aqui. E Lari, muito obrigada por ter aceitado o convite da Juventude e seja bem-vinda. Obrigada, Gabi, obrigada a toda a Juventude do Novo, né? Que alegria estar aqui. Tô super animada pro nosso papo de hoje, Gabi. Eu fico feliz. Mas vamos lá, Lari. Preparei algumas perguntinhas aqui pra gente poder te conhecer um pouquinho mais, porque a Lari tá vindo a pré-candidata, né, Lari? Isso. Pré-candidata a deputada estadual. Anote aí que no fim do papo, vocês vão ver se vocês vão gostar ou não, entendeu? Spoiler, vão gostar. Mas vamos lá, pessoal. Lari, você cresceu em uma família com forte tradição política, né? Como essa vivência influenciou sua visão sobre o serviço público e a sua decisão de seguir esse caminho? Tá. Eu vou contar um pouquinho de como as pessoas, né? Porque acho que nem todo mundo conhece a minha história, né, política. Meu pai se chamava Antônio Dias, e ele era do norte de Minas, então lá no norte de Minas a maioria das pessoas ainda lembram dele. E ele foi deputado estadual, deputado federal e prefeito de uma cidade depois de Montes Claros, que chama Francisco Sá. É onde eu voto até hoje, meu título é de lá. Eu fui a primeira afiliada do Novo de Francisco Sá. E o meu pai o mais legal, meu pai foi presidente da Assembleia mais jovem até hoje. Então, assim, não teve outro presidente da Assembleia Legislativa tão jovem quanto ele, com 31 anos, Gabi. Você imagina, você tem 28 anos, daqui poucos anos você ser presidente da Assembleia. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Então, assim, o meu pai entrou desde muito cedo e desde muito jovem na política e percorreu um caminho muito bonito, de muita honra. Eu falo que lá no norte de Minas, as pessoas lembram dele até hoje porque ele realmente conquistava os ambientes em todos os lugares que ele entrava. E eu falo que o político, às vezes, não é nem às vezes pelo que ele fez, mas pelo que ele fez as pessoas se sentirem. E meu pai foi muito essa pessoa, sabe? Ele trouxe dignidade para onde não tinha, né? O norte de Minas sempre foi um lugar de muita pobreza. E meu pai sempre estava lá fazendo essa ponte. Eu via política de dentro de casa. Então, aí eu já contei um pouquinho da minha história. Eu via política de dentro de casa. Mas quem tá dentro de casa sempre sofre um pouquinho com a política. Então, assim, eu nunca quis, de fato, entrar na política. E meu pai sempre insistia: Larissa, você tem que vir, um dia você vai vir, um dia você vai ser prefeita de Francisco Sá, um dia você vai ser deputada, um dia você vai ser isso. Eu falava: pai, eu não quero, eu quero continuar a minha vida aqui, etc. E aí, foi aí que o Lucas Gonzalez, que foi deputado do nosso partido, que em 2017 ele resolveu se candidatar e me chamou para trabalhar com ele. Na época eu ainda orei muito, né? Tudo que eu faço antes de orar. Antes eu oro muito. E o Senhor realmente me conduziu para isso. E eu comecei a trabalhar com o Lucas, coordenei a campanha do Lucas. Lucas ganhou as eleições. E fui trabalhar, e junto com o Zema, né? Assim, foi em 2018, junto com o Zema. Então já entrei numa campanha do Zema, entrei na campanha do Lucas. Tudo uma coisa atrás da outra. E aí eu entrei no meio da política. E eu vi que dá para fazer a política de um jeito novo e de um jeito diferente, né? Então eu falo que eu peguei tudo que eu aprendi com meu pai, joguei fora o que eu acho que a gente não deve seguir, e tô firme nessa política de renovação mesmo, uma política bem pautada nos princípios do Novo, não por uma questão partidária, mas por uma questão de realmente acreditar no que o Novo oferece. Entendi. E assim, desses aprendizados que você teve com seu pai, dessa trajetória familiar, você leva o que você leva exatamente? Quais são os princípios que você acha que você tem? Eu levo, exatamente, eu falo que hoje, como eu tô no governo desde 2017, né, mesmo trabalhando com o Lucas, mas muito próximo do governo do Zema, e depois eu entrei já quando o Matheus era vice-governador, já entrei na equipe dele, virei chefe de gabinete do Matheus, e agora ele é como governador, ainda continuo com ele ainda como governador. Eu falo que eu sou uma ponte entre as pessoas da ponta e o governo. A gente que tá muito próximo do partido, e graças a Deus o Zema, o Matheus são pessoas muito acessíveis, a gente acha que todo mundo tem acesso a eles, mas não tem. Quando a gente olha para o interior, as pessoas não têm noção as pessoas não sabem como chegam na ponta, como chega na cidade administrativa, como chega um pedido num deputado, num governador. Então, eu falo que eu sou ponte entre o governo e as pessoas. E eu falo que a política é muito isso. O legal da política é que você pode fazer o bem no atacado.
Legal, achei bonito. Inclusive, você postou um vídeo hoje, né, com as pessoas do interior da cidade do seu pai, né? Isso. E as pessoas, assim, emocionadas, falando sobre o seu pai, falando sobre o seu Antônio e falando... Eu achei muito bonita uma moça falando assim, nossa, ele nunca se esqueceu de mim, ele estava sempre ali pensando em mim. E é importante isso, né, de que as pessoas realmente são importantes. Como que você acha que isso... o que você pensa nessa questão de que você vai estar trabalhando com as pessoas diretamente? Gabi, eu falo que o meu pai, ele tinha uma caderneta, eu ando com essa caderneta até hoje. E nessa caderneta tem o aniversário de todos os amigos dele. Meu pai ligava em todos os aniversários. E eu lembro que às vezes eu ficava brava, assim, pai, vem ficar comigo, e ele ligando pro povo no aniversário e tudo. Eu acho muito bonita, porque até hoje as pessoas lembram das ligações que meu pai fazia no aniversário delas. E, Gabi, recentemente, uma grande amiga nossa, tá até uma dessas pessoas nesse vídeo, ela... Foi aniversário dela, e eu tinha isso na minha própria agenda, eu já tinha a data do aniversário dela, do meu pai também tinha, e eu liguei pra ela. Eu falei, olha, era noite já, 9 horas da noite, eu liguei pra ela e falei, olha, eu tô te ligando pra te desejar feliz aniversário. Na verdade, eu liguei pra ela, quem atendeu foi o marido dela. E aí, o marido dela, aí eu falei assim, ô fulano, tem festa aí? Aí ele, não, por quê? Aí eu falei assim, porque hoje é aniversário da sua esposa. Aí ele falou assim, nossa, eu não tava lembrando. E aí eu falei, ô, me passa pra ela que eu quero falar com ela. E aí quando ela pegou o telefone, ela me falou assim, Larissa, ninguém tinha me ligado até agora, ninguém lembrou do meu aniversário. Oh, meu Deus. E assim, Gabi, pode parecer uma coisa muito mínima, mas eu acho que a política não é só aquilo, né, tudo. É você realmente ser para uma pessoa aquilo que às vezes ela não estava nem lembrando. E o que nós todos deveríamos fazer, sabe? Não é só pela política. E nesse dia eu falei assim, gente, nem o marido dela que estava lá na casa dela. E eu falei, poxa, isso que meu pai me ensinou também, sabe? Assim, de cuidar das pessoas. E o que meu pai fazia muito lá era que as pessoas tinham no meu pai uma amizade. As pessoas falavam assim, o seu pai era meu amigo. Meu pai conseguiu gerar isso nas pessoas de realmente uma amizade. Meu pai era, assim, fantástico e eu quero continuar isso. Perfeito, perfeito. Agora, trazendo um pouco mais para a nossa vivência aqui, no sentido de... Ai, meu Deus, peraí, travei um pouquinho. Trazendo um pouquinho mais pra cá, vamos lá. Você foi chefe de gabinete do ex-deputado federal Lucas Gonzalez, né? E atualmente você atua ao lado... atualmente atua ao lado do governador Matheus Simões. Como essas experiências contribuíram para sua formação política e técnica? Uhum. Eu falo que a experiência que eu tive com o Lucas foi, assim, uma aula. O Lucas Gonzalez, eu nunca vi o Lucas fazer nada de errado, gente. Assim, eu nunca vi o Lucas nem receber proposta errada, o Lucas recebia. Eu falo que as pessoas até sabem pra quem fazer proposta errada, né? O Lucas nem isso tinha, gente. Então, assim, o Lucas sempre muito... o Lucas foi o primeiro gabinete em Brasília que teve um contrato de compliance. Então, assim, nunca tinha tido um contrato de compliance dentro de um gabinete em Brasília. E eu falo que eu tive uma aula com o Lucas, de como tratar as pessoas, né, de como os problemas entram e como eles podem ser resolvidos dentro de Brasília, dentro do escopo de um mandato, né, de deputado federal, emenda parlamentar, pode ou não pode, associação pode receber emenda, mas precisa de qual documentação? É uma infinidade de questões técnicas. Eu aprendi isso em Brasília. O Lucas me permitiu fazer isso em Brasília. Em 2018, que iniciou-se uma renovação muito forte na Câmara dos Deputados, e ainda não era comum ter pessoas tão jovens na Câmara dos Deputados. Às vezes um deputado, ainda que jovem, era eleito, mas tinha uma equipe toda mais antiga, né? Aqueles caras da política mais antiga, etc. O Lucas não. Eu tinha 25 anos, mais ou menos, 26, 27 anos, e o Lucas já me convidou para ser chefe de gabinete dele em Brasília. Eu falei assim, gente, eu achei que o Lucas nem ia me convidar, e eu falei, gente, que responsabilidade. E depois, eu já em 2022 para 2023, o Matheus Simões ganhou para vice-governador e ele logo me chamou para coordenar uma equipe regional dele. E depois ele me chamou para ser chefe de gabinete no lugar do Luiz Otávio, que é um grande amigo dele. E eu fiquei tão feliz pelo convite, assim. Eu falei, gente, assim,
e vocês conhecem muito bem o governador Matheus, a gente sabe que ele é uma figura extremamente inteligente, extremamente exigente. Demais. E ele, assim, é uma figura que eu me orgulho muito de estar na equipe dele. E me orgulho muito de ser uma das pessoas de confiança dele. Eu falo que eu sou um dos braços dele. Eu e o TH, que trabalha lá com a gente, nós somos os braços principais ali dele. E a gente está muito próximo a ele. Então, eu me orgulho muito de estar ao lado dele, o dia a dia. Ainda continuo, né? Tem até o dia 3 de julho para me descompatibilizar. E eu quero, assim, o máximo que der, porque eu quero aprender mais ainda com o Matheus, porque todos os dias que eu estou do lado do governador Matheus, eu aprendo mais um pouco. Incrível. E sobre, ao longo desses últimos anos, né, que você esteve com o governador, acompanhando o governo de perto, quais entregas e resultados você considera mais importantes para a população mineira? Gente, o governador Matheus e o governador Zema, eles trabalharam incansavelmente para tentar colocar o trem nos trilhos, mas é porque a gente fala do trem nos trilhos, porque quando eles assumiram, era um negócio totalmente fora do comum. Os meus pais recebiam pelo Estado, meu pai era aposentado do Estado, meu pai foi da AGE, e ele não recebia, gente. O salário era completamente atrasado, o 13º parcelado. E muitas pessoas falam, isso é mais que a obrigação, mas é a obrigação que os outros não fizeram. Eu gosto de sempre deixar isso muito claro. Boa. Não é só mais que obrigação, é a obrigação que os outros não fizeram. Mas fora isso, para questões concretas, o governador Zema, junto com o Matheus, estão deixando os maiores hospitais regionais que nós temos na história de Minas. São 5 hospitais regionais que eles estão entregando até o fim do mandato do governador Matheus com o Zema, né? E é uma coisa que vai mudar a história de gente do interior, porque às vezes a gente está aqui em Belo Horizonte, a gente não entende a importância de ter um hospital regional. E a gente está entregando 5 novos hospitais. Fora as UBS que a gente já entregou, assim, muitas UBS sendo entregues, tantas outras coisas de educação, escolas sendo reformadas, quadras sendo feitas, e eu falo que, eu friso a questão dos hospitais regionais, porque não é um equipamento, não é uma UBS, na verdade, UBS foram várias, não é uma hemodiálise, que também foram várias sendo entregues. São 5 novos hospitais, com tudo dentro, assim, é algo impressionante, é algo que realmente existe é algo muito forte, é uma entrega muito forte. Sim. Uhum. Não, muito incrível, realmente. Mas você decidiu colocar seu nome à disposição para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. O que motivou essa decisão nesse momento da sua trajetória? Pois é, gente. Inclusive, eu acho que a Gabi fala que nesse momento é porque, além do meu momento de trabalhar com o governador, eu poderia estar fazendo a campanha dele até o final, e eu ainda tenho um bebê de 7 meses, Antônio. Tive até que trazer ele aqui hoje comigo, estava aqui comigo, quase que eu trouxe ele aqui para dar entrevista comigo. Gostoso. Muito lindo. Tô com um bebê de 7 meses. Estou numa trajetória muito bonita ao lado do governador. Eu falo que para mim é muito mais confortável estar do lado do governador, fazendo o que eu faço. Muito mais confortável. Eu amo o meu trabalho, gente. Eu adoro o que eu faço. Eu adoro ficar por trás das câmeras. Eu adoro acompanhar o governador Matheus. Eu adoro aprender com ele. Eu adoro as oportunidades que ele me abre. Não era para eu me candidatar agora. Assim, eu deveria estar criando meu primeiro filho e tudo, mas eu ainda tô criando meu filho, calma. Mas, assim, eu entendi que estar em ambientes que eu estou, a minha própria história política familiar, e a minha própria vontade. E eu falo que depois que eu tive meu filho, eu tive mais vontade. Eu acho que eu sempre quis me candidatar, mas eu tinha medo. Medo de não conseguir falar aqui com vocês, medo de não conseguir gravar um podcast, medo de não conseguir gravar vídeos, medo de não conseguir fazer um discurso. Eu tinha muitos medos, muitas limitações que eu acho, medos que me... E assim, eu falei assim, gente, eu não vou conseguir, de não conseguir viajar, de não conseguir dinheiro pra pagar a campanha e tudo. Eu falei assim, gente, eu vou deixar de fazer o que eu quero por conta de medo, não vou não. Ainda mais que a gente que é mulher, a gente consegue fazer coisas assim, que o povo nem acredita. E eu falei assim, eu não vou deixar de fazer isso por medo. E depois que eu realmente tive meu filho, isso me deu um impulso muito maior, até por saber onde que meu filho vai estudar. Se na minha época de escola era difícil, e eu já via coisas erradas na minha época, eu tenho 35 anos. Você imagina agora, né? Eu tô com filhos, eu tô com novos
novas pessoas da idade dele, tantas outras pessoas entrando em escola agora, com uma juventude muito frágil, com uma juventude muito... vocês que são da juventude, assim... A gente precisa entregar um Brasil melhor para os nossos filhos e para essa juventude que está vindo. Eu não falo só para o meu filho, né? Meu filho é uma das pessoas. Mas eu realmente topei por entender que eu sou capaz, eu tenho condições de estar em uma das cadeiras que o Partido Novo vai fazer e eu quero trabalhar muito para fazer uma Minas Gerais e um Brasil melhor. E como é que tá sendo essa dinâmica com o bebê? Gente, a saudade dele. A dinâmica, ela é incrível, porque assim, eu já me considerava uma pessoa sem tempo. Eu sempre me considerei uma pessoa sem tempo. Assim, trabalhar com o governador Matheus é um negócio assim, você sai de casa às 6 horas da manhã, você não tem hora pra voltar. Depois que eu tive filho, eu falava assim, tinha muito tempo e não sabia. Hoje, pra vocês terem ideia, eu acompanhei o governador na Mega Leite. Saí de casa, a gente consegui dar o primeiro café pro Antônio, isso porque a Mega Leite ia começar às 9 horas, aí eu consegui ainda fazer isso cedo. Fui pra Mega Leite, depois eu fui pra cidade administrativa com o governador, depois eu tinha que voltar pra Mega Leite, eu não consegui por conta das agendas na cidade administrativa. Como aqui tava marcado para 8h30, eu resolvi passar em casa pra ver o Antônio, eu falei assim, eu vou tentar ver o Antônio, e já dou a janta pra ele, e volto pra cá. E aí eu fui em casa, troquei de roupa, coloquei a blusa do avesso, gente, olha pra você ver que coisa doida. Mãe é assim, dei banho no Antônio, vim pra cá pra chegar aqui 8h30, consegui chegar aqui no 8h30, mas trouxe o Antônio comigo pra poder aproveitar um pouquinho mais com ele. E aqui, eu tô fazendo isso, Gabi. Todos os lugares que eu posso, eu levo o Antônio. Sabe por quê? Eu tenho que criar meu filho perto de mim. Então, ainda que a mãe dele seja candidata a deputada, pré-candidata a deputada estadual, eu tô levando ele junto comigo porque nos lugares que eu posso, eu levo. Eu só não levo quando tem muita gente, muita coisa, porque é mais por uma questão de saúde mesmo. Mas quando dá, eu levo, porque mãe é isso mesmo. Mãe é ser mãe em qualquer lugar. Fora que o adorno, né? Porque é um bebê tão bonitinho que, assim, dá vontade de ficar assim, ai, Lara, eu vou voltar em você só porque seu filho é muito, isso muito mesmo. Maravilhoso. Bom que me muito ajuda. Gordinho. Mas, Lari, por que você acredita que a sua experiência no executivo pode contribuir para uma atuação mais efetiva como deputado estadual? Eu acredito que essa experiência vai me ajudar ainda mais no executivo e no legislativo, né? Porque a experiência do executivo me permite saber o que funciona, o que não funciona. Me permite saber aonde que a burocracia está e aonde que eu posso pular essa burocracia. E me permite informar para quem está me solicitando qualquer coisa o que pode dar certo, o que pode não dar certo e aonde pode dar errado. E eu acho que eu tenho os caminhos para fazer com que as pessoas entendam realmente esse meu legado que eu fui deixando. Eu realmente sei os caminhos de dentro do governo e eu quero ser ponte para essas pessoas que não saibam, né? Não sabem. Então eu tô aqui para isso mesmo. Eu quero realmente ser essa ponte para as pessoas que não têm ainda um referencial. Muito bem. Quais serão suas principais pautas, bandeiras, caso você seja eleita? Então, eu trabalho numa linha muito regional, eu falo que regional porque hoje a gente tem muitos deputados que são, a gente no Novo tem muito isso, muito deputado da bandeira, das pautas, né, e a gente também tem outros deputados da causa animal, que acho super legal, deputados de causas contra o aborto, acho super legal, mas tem algumas bandeiras que eu falo que faz parte de quem eu sou. Eu sou cristã, né, e sou muito apegada aos meus valores cristãos, e eu falo que a pauta contra o aborto, a pauta contra... a pauta de todas essas questões de ideologia de gênero, tudo isso, eu não tenho medo nenhum de falar. Isso pra mim não é pauta, isso pra mim faz parte de quem eu sou. Então, eu não trabalho com as pessoas, como as pessoas, eu sou contra o aborto, contra isso, contra aquilo. Não, isso faz parte de quem eu sou. Então, em qualquer lugar que eu entrar, são princípios que eu vou levar junto comigo, sem essa ideia de pautas. Mas trabalho muito de forma regional. Eu tenho trabalhado de forma regional muito grande BH, numa pauta muito BH, Betim, Contagem, uma pauta regional mesmo. Eu quero atender pessoas da nossa região, da Grande BH, e do norte de Minas, junto com Jequitinhonha. Por que eu falo regional? Porque eu quero atender essas pessoas. Claro que eu tenho apoiadores no Triângulo, eu tenho apoiadores no sul de Minas, mas eu estou trabalhando muito em pauta regional das pessoas que realmente precisam. E uma das pautas que eu tenho focado mais também, que eu acho que porque também faz parte dentro de mim, né, é a pauta do agro. Eu sou produtora rural no norte de Minas, a gente trabalha com pecuária de corte lá,
E é algo que a gente não tem representante na Assembleia, de quem cuida disso, do agro, sobretudo no norte de Minas, mas não só do norte de Minas. Aí eu tenho trabalhado no agro de forma de Minas inteiro. E eu quero realmente representar essas pessoas. E como você pretende representar essas pessoas e os municípios e garantir as demandas locais e garantir que essas demandas locais tenham voz dentro da Assembleia? Eu falo que eu sou uma pessoa muito acessível, sempre fui, o governador Matheus sabe disso, qualquer pessoa que me liga, às vezes eu demoro para responder o WhatsApp, porque tem muita mensagem, né, hoje em dia a gente tá com quantidade de mensagens absurdas. Mas eu quero ser acessível para essas pessoas que precisam, ainda que não esteja dentro das minhas pautas também, sabe? Eu quero ser realmente dar essa acessibilidade para as pessoas. Como eu disse, é difícil as pessoas às vezes terem um contato direto com o deputado, com o governador, né, enfim. E eu quero realmente ser braço para essas pessoas. E eu acredito que eu posso ser voz dentro da Assembleia. Eu acredito que eu posso, como eu falo, a política é fazer o bem no atacado. Eu quero fazer o bem. Ser a ponte, né, como você tinha falado. Você acompanha de perto a atuação do Matheus Simões, e eu queria que você me falasse quais características de liderança e gestão mais te chamam a atenção nele. Gente, o governador Matheus é uma pessoa, assim, que eu não conheço outra pessoa igual o governador Matheus. Ele dá conta de tudo, mas ele não é que ele entende de todos os assuntos, ele entende com propriedade todos os assuntos. Se você chegar para falar com ele sobre pecuária de corte específico, ele vai falar com você o preço da arroba, ele vai falar o quanto que tá vendendo um gado Nelore, ele vai saber exatamente o que ele tá falando. Se você quiser falar com ele sobre hemodiálise, ele vai saber exatamente o que precisa para uma hemodiálise, quanto custa uma hemodiálise e se dá ou não para colocar uma hemodiálise no município X. Ele tem um conhecimento de estado e dos municípios de Minas Gerais absurdo. Insano. Insano. Ele conhece todos as regiões. E ele fala com propriedade. Às vezes um prefeito vai cobrar para ele uma rodovia, uma MG que passa pelo município dele. O governador Matheus às vezes sabe mais do que o prefeito. Às vezes sabe qual é o entroncamento da MG X, enfim. Às vezes a gente vai pedir um retorno do DR, ele já sabe o retorno que o DR daria. E eu não tô falando isso só pra bajular o governador, eu tô falando isso porque é real. As pessoas que conversam com ele percebem isso. E a gente que trabalha com ele, a gente não pode ir com a meia informação, não, sabe? A gente tem que ir já com um problema, com a solução, com a informação pronta, porque senão ele vai saber mais do que a gente tá falando ali naquele momento, né? E ele também tem um conhecimento sobre as pessoas, né? Às vezes eu falo assim, governador, olha, a gente tá chegando no evento X, fulano e fulano estão aqui. Não, eu conheço fulano, sei o que, às vezes a gente entrega o paper pra ele pra falar quem é o prefeito, ele já sabe tudo. Então, assim, eu falo que é uma liderança que é difícil das pessoas terem e é uma inteligência que realmente transcende ali o limite, assim, da normalidade. Eu falo que não tô colocando ele como, né, Deus é só Deus, mas, assim, ele realmente é uma pessoa de inteligência poucas pessoas eu conheço. E eu falo que ele teve uma história familiar muito triste, né? Perdeu os pais com 14 anos. Eu não me imagino. Gente, eu perdi meu pai com 32 anos. Eu sofro a perda do meu pai até hoje. Você imagina uma criança de 14 anos, pré-adolescente, perdeu os pais no mesmo acidente de trânsito e seguir a vida. E eu falo que as coisas que ele tem hoje não foram coisas que os pais deixaram, foram coisas que ele conquistou. É impressionante. Eu falo que é uma liderança que poucas pessoas têm hoje. Não, uma coisa que eu admiro muito nele é a capacidade que ele consegue elucidar pensamentos complexos, né? Geralmente, ele é tão inteligente, mas ele passa isso de forma clara, e isso é muito incrível. Mas, na sua visão, por que o Matheus... Quer dizer, isso agora já, né? Mas assim, vou perguntar ainda assim para deixar mais claro ainda. Na sua visão, por que Matheus Simões é o nome mais preparado para dar continuidade ao trabalho de Minas Gerais nos próximos anos? Gente, o Matheus é o mais preparado, disparado, justamente por essa inteligência dele, essa noção de gestão do Estado, que eu não conheço outra pessoa que tenha uma gestão de Estado como ele. Por entender exatamente o que funciona. Assim, na palma da mão dele, ele sabe realmente o que funciona, ele sabe como resolver o problema, ele sabe como delegar esses problemas dentro do Estado, e ele sabe realmente o que está funcionando
e o que não tá funcionando. O que precisa mudar, o que não precisa mudar. E eu falo que o Matheus faz isso com maestria, com muito jeitinho, com alegria. O governador, às vezes as pessoas falam assim, o governador é bravo. Ele não é bravo, gente. Ele é até engraçado, assim, lidar com ele. Ele fala umas coisas extremamente engraçadas. Ele pensa em umas coisas extremamente surreais, assim. E ele é realmente a figura de longe. O governador Matheus é a figura mais preparada para essas eleições, porque eu tenho certeza que Minas Gerais precisa de gente com firmeza para solucionar problemas que ele já sabe como vai ser o caminho para ser solucionado. Perfeito. Então, para finalizar, a minha última pergunta é: o que te faz acreditar que dias melhores virão com você e Matheus vencendo as eleições? Gente, dias melhores realmente me faz acreditar que dias melhores virão, porque eu acredito realmente que a política ela se faz no olho, conversando com as pessoas, conversando um com o outro. Eu acho que a gente teve por um tempo políticos muito afastados, políticos de redes sociais que às vezes não olhavam no olho das pessoas. A pandemia nos trouxe um pouco disso também. A pandemia e os políticos muito grandes, né? São políticos que não têm mais esse olho no olho. E eu acredito que realmente o governador Matheus vai trazer um histórico de uma inteligência de gestão muito grande para o próximo ano, para o próximo mandato. Serão mais 4 anos, né? Em nome de Jesus, governador Matheus ganhando. 4 anos de muita gestão, de muito trabalho. E eu quero estar na Assembleia fazendo o governo nosso, o governo novo, o governo dessas pessoas que estão lá governarem, porque a gente não pode ter só o governador, a gente tem que ter deputados na Assembleia para poder governar junto. E eu quero ser uma voz. Eu quero ser uma voz que olha no olho, quero ser uma voz que conversa com as pessoas, eu quero ser uma voz que lembra das pessoas, não só conta o voto, mas que lembra realmente das pessoas. E eu que sou do interior, a força do interior me permite muito isso. Porque o interior a gente está muito próximo das pessoas, a gente está muito olho no olho das pessoas. Não tem para onde fugir, as pessoas sabem onde eu moro, as pessoas sabem onde eu estou, as pessoas me conhecem, as pessoas têm meu celular. Não tenho para onde fugir, eu quero realmente ser essa representação, na certeza de que dias melhores ainda virão. Ai, que incrível, gente. Gente, a Larissa é uma das pessoas mais gentis que eu já conheci na vida, de verdade, Lari. Obrigada. Obrigada por ter participado, obrigada por ter aceitado o convite. E volte sempre, volte sempre. Obrigada. Nós amamos a sua presença, nós temos uma admiração muito profunda por você na juventude. Não se esqueça de nós quando estiver eleita, porque se Deus quiser, será. E amém. E, enfim, as portas sempre estarão abertas. Obrigada, Gabi, obrigada, Dudu, obrigada toda a liderança da Juventude do Novo. Outro dia uma pessoa me abordou e falou assim, Larissa, tá faltando projetos que falam sobre a juventude. E eu gostei disso também, é algo que eu queria até pensar. A juventude hoje, né, a do Novo não, porque a do Novo é muito inteligente, a do Novo sabe para onde que ela tá indo. Mas a juventude, de uma maneira geral, tá precisando de ajuda. Então, parabéns para vocês que estão fazendo esse trabalho lindo, né? Parabéns para vocês que estão... Gente, os meninos não ganham nada para estar aqui, estão aqui quase 10 horas da noite. Parabéns pra vocês mesmo. E eu tenho 35 anos, mas eu ainda sou jovem. Então, você que tá me ouvindo aqui, me segue lá, Larissa_Dias_. Eu quero ver você comigo acompanhando o meu trabalho. Perfeito, muito obrigada. E assim se encerra o nosso novo cast.